Já sentiu como se estivesse afundando e ninguém estivesse ouvindo seu grito? A escuridão pode vir devagar, como o cair da noite, ou pode engolir você de uma vez, como um abismo que se abre debaixo dos seus pés. Imagine estar preso, sozinho, no silêncio mais absoluto, cercado por paredes vivas, dentro do ventre de uma criatura marinha, onde nem a luz tem coragem de entrar. Agora imagine que foi você mesmo quem se colocou ali. Essa é a história de um homem que tentou fugir de Deus, mas acabou sendo levado ao lugar mais profundo da terra para entender que não existe fuga possível da vontade divina. Essa é a história de Jonas, e a sua oração no ventre do peixe não foi apenas um pedido de socorro, foi um grito de transformação, um clamor que atravessou as águas, rompeu as trevas e chegou até o trono de Deus. E agora eu te pergunto, o que você faria se Deus te colocasse exatamente onde você nunca quis estar, só para te salvar de você mesmo? Se você chegou até aqui, respire fundo, porque a história que você vai ouvir agora pode parecer sobre um profeta antigo, mas na verdade ela é sobre você. Sobre todos nós que já tentamos fugir, já ignoramos um chamado, já gritamos no silêncio e achamos que Deus não estava ouvindo, mas Ele estava e ainda está. Prepare-se, porque o ventre do peixe é só o começo. Jonas era um homem como poucos em sua geração. Um profeta escolhido, separado, alguém que carregava em sua voz as palavras do Altíssimo. Mas até mesmo os escolhidos têm seus momentos de fraqueza, e às vezes é justamente quem carrega o chamado mais alto, que tenta correr mais rápido para longe dele. Deus deu a Jonas uma missão: ir até Nínive, uma cidade corrompida, cheia de violência e idolatria, e anunciar o juízo que estava por vir. Mas Jonas não queria. Não porque tivesse medo dos ninivitas, não porque duvidasse do poder de Deus. Ele sabia, no fundo do seu coração, que se fosse algo inesperado poderia acontecer. Porque Jonas conhecia o coração de Deus. Ele sabia que se os ninivitas ouvissem e se arrependessem, Deus poderia perdoá-los. E isso para Jonas era inaceitável. Então ele fugiu, comprou uma passagem, entrou num navio e rumou na direção oposta ao chamado. Enquanto o barco balançava sobre as águas calmas, Jonas acreditava que tudo estava sob controle. Mas o que ele não sabia é que não se foge de Deus tomando um navio. Você pode até mudar de cidade, pode evitar pessoas, pode desligar o telefone, sumir das redes sociais, esconder suas intenções. Mas de Deus não há oceano suficientemente fundo, nem céu suficientemente alto. Ele vai atrás, e foi exatamente isso que aconteceu. As nuvens escureceram, os ventos começaram a soprar com fúria, e o mar se transformou numa ameaça viva. Os marinheiros, experientes e calejados, entraram em pânico, começaram a jogar carga fora, clamaram aos seus deuses, mas nada funcionava, até que alguém percebeu. Jonas dormia, no meio do caos, da tempestade, enquanto todos lutavam pela vida, ele dormia. Uma fuga tão profunda que só poderia vir de uma alma em conflito. E quando o despertaram, e ele viu a destruição que sua desobediência causava ao redor, ele não fugiu mais. Jonas confessou, disse: "Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra." Palavras pesadas, porque se ele temia a Deus, por que estava fugindo? Jonas pede que o joguem ao mar. Não pede perdão, não ora, não clama. Ele apenas diz: "Me joguem, sou eu o problema." Então eles o lançam. O mar se acalma, mas para Jonas, o inferno começa. As águas o engolem, ele afunda, os pulmões se enchem, os olhos se fecham. E no fundo, no lugar mais escuro do oceano, um peixe o engole. Mas aqui começa a parte que ninguém esperava.
Não foi a morte, foi um ventre. Não foi juízo, foi misericórdia. E ali, no interior do peixe, entre muros de carne e cheiro de morte, no silêncio absoluto, Jonas ora. Mas não ora como alguém desesperado. Ele ora como alguém que entendeu. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas reconhece. Não tenta se justificar, não culpa os outros, não culpa Deus. Ele apenas confessa e agradece. Ele não está orando para ser salvo. Ele já está orando como se tivesse sido. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. As algas se enrolaram na minha cabeça. Mas quando a minha alma desfalecia, lembrei-me do Senhor, e a minha oração chegou até ti. É ali, no lugar onde ninguém ouve, onde ninguém vê, que a oração de Jonas rompe barreiras espirituais. Porque a oração que sai do fundo do ventre de um peixe é mais poderosa do que 1000 sermões pregados no conforto de um templo. E Deus ouve. E então, o peixe cospe Jonas, não em qualquer lugar, mas exatamente no lugar onde Deus queria que ele estivesse desde o começo. Nínive, o lugar que ele tentou evitar, a cidade que ele temia. Agora, não havia mais resistência. Jonas prega, com poucas palavras duras, diretas, mas algo acontece. Os ninivitas ouvem e se arrependem. Desde o rei até os servos, todos se humilham. Vestem-se de pano de saco, jejuam, clamam, e Deus perdoa. A cidade que Jonas queria ver destruída é apoupada. O profeta que quis fugir agora vê o maior avivamento do Antigo Testamento diante dos seus olhos, mas ele se irrita. Vai até um monte, se afasta da cidade e fica ali esperando. Talvez, quem sabe, Deus mude de ideia e destrua tudo. É nesse ponto que a verdadeira lição chega. Deus faz crescer uma planta sobre Jonas para lhe dar sombra. E Jonas se alegra com a planta. Mas no dia seguinte Deus envia um verme e a planta morre. Jonas se revolta e Deus pergunta: você tem compaixão de uma planta que nem plantou nem cuidou, e eu não teria compaixão de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda. Silêncio. Fim do livro. Sem resposta de Jonas. Porque às vezes a Bíblia não fecha com um final feliz, mas com uma reflexão. Uma pergunta que ecoa até hoje. Será que você também não tem fugido de Deus, mesmo enquanto está cercado por coisas boas? Jonas fugiu, caiu, afundou, foi engolido, orou, foi salvo, pregou, viu milagres e mesmo assim precisou ser quebrado por dentro, porque Deus não quer apenas que obedeçamos por fora. Ele quer transformar o nosso coração por dentro. A oração no ventre do peixe não foi apenas um pedido de socorro, foi o ponto de virada. Foi onde Jonas descobriu que Deus é mais misericordioso do que a gente imagina e mais insistente do que gostaríamos. Se você está num momento escuro, se sente que está dentro de um peixe em silêncio, esquecido, não desista. Pode ser que esse seja justamente o lugar que Deus escolheu para mudar a sua vida. Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa de uma palavra como essa. Todos os dias, às 10 horas da manhã, estamos aqui com um novo mergulho profundo na palavra. E lembre-se, mesmo no fundo do mar, a oração ainda é ouvida. Até o próximo vídeo.